Fala, Grêmio Stagem, tudo bem? Aqui é Evandro Veiga, estamos aqui direto do Bar do Chico, mais uma vez nosso apoiador aqui com meus amigos de infância, Vini Castro e Léo Sperbi, para falar sobre essa coisa que aconteceu, né? Esse Grenal que aconteceu, estávamos aqui fazendo quase o em tempo real aqui, e foi uma loucura, né? Uma loucura, a gente tem a nossa contribuição ali que a gente falou no Instagram, você deve ter visto aí, e agora indo pro YouTube, mas faltou a opinião do Léo, né? Léo tava em viagem, chegou hoje correndo, veio direto pra cá. E aí, Léo, como foi assistir esse Granal de longe aí? Tava em outro estado, né? Qual é a tua opinião sobre o que aconteceu, sobre tudo que aconteceu? Bom, boa noite, gurizada. Boa noite, Grêmio Stagem. Então, tava em viagem, né? Assisti o Grenal longe, mas gostei muito do Grêmio, né? Da postura do Grêmio. Eu acho que das duas equipes o Grêmio quis mais esse resultado, né? Fez por onde, desde o primeiro minuto até o último minuto. Como é que eu vou dizer? Foi o primeiro jogo que eu vi do Mano Menezes com um jogo do Grêmio com a cara do Mano Menezes de 2005, 2006, 2007. Não sei o que pareceu para vocês, porque até então o Mano, para mim, não vinha fazendo um bom trabalho, né? Ele começa a trajetória dele, eu acho que o primeiro jogo era contra o Godoy Cruz, da Argentina, um empate lá na Argentina pela Sul-Americana. Cara, ele não vinha fazendo bons resultados, não tinha umas boas apresentações. Teve pausa do Mundial, teve a chegada de reforços, né? Mas é o primeiro jogo que eu vejo que o Mano consegue resgatar aquele Grêmio dos tempos dele de antigamente, né? Apareceu e foi um Grenal muito pegado, né? Teve muita disposição de ambas as partes, eu achei, né? E eu acho que o Grêmio quis mais, né? Os dois chegaram bem equilibrados pro Grenal, vamos ser franco, né? Problemas equilibrados. Exatamente. Mas, tipo assim, eu acho que o Grêmio quis mais o jogo, né? Quis mais a vitória, precisava dessa vitória, né? Inclusive por questões de tabela, de pontuação. E, bom, resumindo, é isso, né? Graças a Deus ganhamos. Como é bom ganhar na casa deles, é bom ganhar na casa do adversário, é bom ganhar Grenal. O juiz tentou aparecer ali. Esse juiz eu considero ele um pavão, né? Porque ele. Bom, enfim, eu tenho. A gente já tá de saco cheio de pavão, né? Eu tenho restrições. Ele já, tu comentou no Instagram lá. Isso, Tu avisou, na verdade. Avisou. Antes do Foi um jogo aviso. saiu, eu falei. No nosso grupo foi um aviso, e Exato. aí tu foi no Instagram e avisou. Não, tá lá registrado. Esse cara é um pavão. Eu tenho restrições com ele desde 2013. Teve um jogo, uma semifinal de Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. Ele anulou um gol legítimo do Ramiro. Pouca gente vai lembrar disso, mas eu me lembro, até hoje. Então eu já tinha restrições com ele, mas eu prefiro nunca falar de arbitragem, porque eu até falei que eu queria que passasse ileso, mas não passou, né? O Pavão apareceu, mas não deu conta, o Pavão não conseguiu. Tá? O Grêmio ganhou, somou 3 pontos. E dizem o seguinte, né? Que o que se fala aqui, né? Que o Grenal arruma a casa. Mas o que eu considero arrumar a casa é o Grêmio agora na quarta-feira, compromisso que tem com o Botafogo às 7h30 na Arena, é ganhar esse jogo. Tem compromisso com Vitória domingo às 11 horas da manhã, é ganhar o jogo. Então, assim, o Grenal, muito bom ganhar, somamos 3 pontos, comemoramos, estamos comemorando até agora, né? O Grenal, caiu o Roger. Bom, enfim, mas vamos falar do lado do Grêmio. Muito bom, passou a emoção, mas assim, ó, para confirmar que o Grêmio retomou o caminho das vitórias, jogando bem, se entregando, tem que quarta-feira fazer um belo do jogo, senão não adianta de nada, né? Vamos ficar só naquela história de Grenal e isso até quando? Então tem que ganhar quarta-feira do Botafogo e possivelmente também ganhar do Vitória no domingo. O que tu acha, Vinícius, disso, do Grêmio e Botafogo que se avizinha aí? Grenal 3 pontos. Foi, como a gente comentou ontem, né? Foi um Grenal histórico pro Grêmio, né? Mas, como ressaltamos que o Grêmio tem que manter essa pegada. O Grêmio tem que enfrentar o Botafogo na arena com o mesmo embate que enfrentou o Grenal, né? Com a mesma capacidade de marcação, com a mesma volúpia, né? O Botafogo é mais time, a gente não pode negar. O Botafogo vem de um Campeonato Brasileiro, vem de uma Libertadores, vem de uma vitória no Mundial sobre o Paris Saint-Germain, né? A gente tem que ter consciência que o Botafogo é um Base boa, né? é um time melhor estruturado, né? Mas o Grêmio brigando por Libertadores, né? Sim. Brigando por Libertadores. A sequência deles não é boa, né? Eles têm os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Mas na arena o Grêmio tem que se impor, né? Tu acha que essa vitória do Grenal realmente ela mudou? Isso vai ter um efeito assim? Porque é isso que todo mundo tá imaginando, né? Agora mudou. Tudo mudou, como o Léo falou, né? Não adianta nada.
A gente só vai saber na quarta-feira, né, Evandro? Depois do jogo ali, às 9h30, 15 para as 10, se realmente, né, o Grenal ajeitou o Grêmio, né? O Grêmio recebeu as peças, né, que precisava. Teve o tempo, né? Teve o tempo, teve os jogadores. Tá certo que teve o tropeço contra o Mirassol, mas no Grenal deu resposta. Os jogadores que a gente ressaltou, né, Léo? Tu principalmente ressaltou ali o Marcos Rocha. Deu uma aula no Grenal. Eu falei sobre o Marcos Rocha, né? A liderança, né? O Aula. apoio que ele deu pro Noriega, né? O mental fez toda a diferença. Falamos né, do E nós William. tava carente de um jogador Sim. assim, né? Não tinha esse jogador empático dentro de campo, líder. O jogador que leu o jogo, ele botou no bolso o lado esquerdo do Internacional. Falamos do William, falamos do Carlos Vinícius, né? Como cresceu o Marlon, né, no jogo, né? Que Com o cabeçada William, do né? Carlos Vinícius, lá Jardel. Ai, me lembrou o Jardel. Não, e a abertura de meio campo do Grêmio agora com Cuejá e Arthur, né? Não vamos ter o Arthur, infelizmente, não vamos ter o Carlos Vinícius, né? Isso é uma preocupação pro jogo do Cuejá também, tá mal, não cheguei a ver. Pois é. Contra o Botafogo a gente vai ter que se remontar, porque tivemos essas baixas no Grenal, outras baixas que já tinham antes do Grenal, né? Mas vamos ver, é isso. Eu acho que, assim, ó, na minha opinião, o Grenal, né, viramos uma página. Pra ter realmente engrenado, tem que chegar quarta-feira e ganhar do Botafogo. Custe o que custar. E domingo, então, confirmar contra a Vitória. Aí tu fez 9 pontos em 3 jogos, entendeu? Aí, opa, só um pouquinho. Hoje o Grêmio tá na tabela em... Qual é a posição do Grêmio? 12º com 28 pontos. Já estamos na zona da Sul-Americana. Tá? Se escapamos ali da zona aquela de risco da degola, já estamos em 12º, 28 pontos, 23 jogos, zona de Sul-Americana. Léo e Evandro, só uma consideração minha aqui, que eu não posso considerar. Se o Grêmio ganhar do Vitória, o empate contra o Botafogo é um mau resultado. Porque o Grêmio vai fazer 7 pontos contra a Vitória, Botafogo e o Inter, né? Sendo que o Grenal foi fora de casa, a gente ganhou. A gente até não era uma vitória que tu olha na tabela e tu contabiliza 3 pontos. Contra o Botafogo em casa, devido à diferença de elenco, de grana, tu olha o Botafogo assim, um empate em casa não é um resultado catastrófico, né? Claro, vitória é obrigação. Mas é interessante ganhar. Fazer 7 pontos contra esses 3 jogos aí não é ruim. Se tu quer algo extraordinário, uma reviravolta dentro do campeonato, né? Tu tem que ganhar o jogo de quarta-feira. Aí tu mostrou que o Grenal arrumou a casa mesmo, né? E dá sequência contra a Vitória. Eu vejo dessa forma. Sim. Uma confirmação ali com uma vitória do Botafogo vai ser espetacular, né? Porque aí na arena ali Quando é que é o jogo? É sábado ou domingo? Às 11. Às 11 é domingo. Às 11 domingo, Dia meu Deus, a 28. arena vai estar explodindo ali. Porque vai estar um cheiro de tempo churrasco bom, até Canoas, né? Se tiver um tempo bom, vai estar explodindo, assim como teve contra o Mirassol. Esses jogos às 11 da manhã, geralmente o público vai bastante. Sim, é um bom horário. Com né? a equipe embalada, né? Assim, nossa, vai ser espetacular uma vitória contra o Botafogo. E bom, pessoal, o assunto que mexeu hoje com as redes sociais aí, deu um susto na galera, foi a nova desistência do Marcelo Marques. Então, a internet se divide em opiniões assim muito distintas, né? Onde parece que a maioria está indignada, né? Cobrando absurdamente, assim como ele quando comprou a Arena, também cobravam mais dinheiro e mais dinheiro, mais dinheiro. E um leve movimento dos comentaristas esportivos agora, dos programas esportivos, lembrando que ele comprou a Arena. Como o Leonardo disse, ele comprou a Arena. Qual é a nossa opinião aqui? Vou dar a minha opinião. Minha opinião é essa. O cara comprou a Arena e deu mais 10 milhões de euros e vai ajudar. Não sei agora como é que vai ficar, né? Porque ele recebeu uma pressão muito grande. Qual é a tua opinião, Léo, sobre isso? Bom, sobre o Marcelo ter retirado, então, a candidatura dele, cara, me pegou de surpresa novamente, né? Mas nós gremistas, a gente tem que ser eternamente grato ao Marcelo pelo que ele fez, né? Pelo Grêmio. Primeira questão é respeitar a decisão dele, né? E o cara comprou a Arena, o gramado da Arena tá mais verde, botou iluminação na Arena, tá entregando uma Arena pro Grêmio, assim, olha, primeira linha. E tomou a decisão já disse que tinha tomado a decisão naquela primeira, né? A entrevista que ele deu no sala de redação. E agora, então, só corroborou. Ele voltou atrás muito pelo apelo da torcida, né? Pegou no emocional dele ali, ele voltou atrás, mas esse martelo acho que já estava batido. E agora só se concretizou, né? Os outros candidatos já tinham aberto o caminho para ele, né? Tinham pavimentado o caminho para ele ser o próximo presidente do Grêmio. E as eleições para presidente, para mim, na minha opinião, já estavam definidas. Agora, no próximo sábado... Aclamação, né?
reclamação. Agora, no próximo sábado, a gente vai ter eleição para o conselho, né? E mudou tudo. Porque, pelo que eu tô vendo, Evandro, o Grêmio tá com tem uns 32, mais ou menos, movimentos políticos, né? Afiliados ao clube. E tem umas 6 chapas. No último jogo, aquele do Mirassol, era uma panfletagem, todo mundo, chapa 1, 2, 3, 4, 5. Com uma convergência de ideias, né? E divergências também, né? Porque tem oposição sempre. Eu até vi, assim, umas trocas de farpas entre grupos, alegando que usaram a imagem do Marcelo. Eu confesso que eu não vi direito, assim, como é que eu vou te dizer, uma harmonia nessa eleição, né? Na Eu comunicação, acho, pelo menos. É uma comunicação, porque, tipo assim, ó, pelo que eu vi, tem gente o grupo acusando o outro, chapa acusando a outra, no sentido de estar usando o nome do Marcelo. Cara, o Marcelo caiu por terra agora, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem a eleição no sábado, o Marcelo estava ocupando uma chapa com cabeça de chave junto com o Celso Rigo, e ele abortou a missão de ser presidente. Agora sim, ó, Denis Abrão já tinha retirado a candidatura, Paulo Calef tinha retirado a candidatura, entre outros, né? Como eu citei, pavimentando o caminho para ele ser o presidente. Agora retoma tudo. Agora as eleições para presidente do Grêmio vão começar do zero. E hoje é dia 22 de setembro. Essas eleições, se eu não me engano, são em outubro. Cara, o que tá rolando também na internet, tá? Internet, nas redes sociais e tal, nos programas esportivos também, é o lance de que o Marcelo, ao mesmo tempo que ele tem a opinião dele e tudo mais, a vida dele, né, já fez muito pelo Grêmio, também tem a galera tá pesando também no seguinte sentido, de que ele acelerou esse processo. Ele como se tivesse bagunçado isso, mexeu com o coração da torcida, né, e depois voltou atrás. É claro que nada é simples, é óbvio que nada é simples. Não é simplesmente, tem muita gente reclamando, achando que o cara tava no banheiro lá, agora eu vou, agora não vou. Isso parece pra nós, mas é óbvio que muita coisa, e o Léo sabe bem disso, porque já participou bastante da política, é muito complexo isso aí. Porém, a comunicação final, ela é simples, vai ou não vai, né, Vinícius? Então, acompanhando as redes sociais da tarde, né? Fica isso, né? Fica aí. Todo mundo pega de surpresa, né? Essa nova desistência do Marcelo, alegando compromissos familiares ali, questão da empresa dele, pressão até questão de saúde, né? Ele fez um post no Instagram de tarde, sim. né? Ele se pronunciou já, com esses 3 motivos, basicamente, né? A gente sabe que política de clube é bem complicado, né? Tu que já teve lá. Fazendo uma leitura de todos os comentários que eu ouvi falar até que depois do jogo contra o Sport, o Marcelo ficou muito mal. De saúde, inclusive, né? Ele não, digamos assim, não segurou o rojão. Então, fazendo uma leitura, cara, ele presidente do Grêmio, né? Que a gente comentou no aquele outro podcast, tu principalmente comentou que de um certo modo ele não estaria preparado, né? Porque o cara tem que ter uma bagagem, né, para isso, né, Léo? Ainda mais um cara que não vem do futebol, né? Um cara que vem de empresas, né? Então eu não sei, olhando agora toda a situação, né, tentando assimilar, não sei até que ponto não foi bom essa desistência agora, porque depois, posteriormente, tu imagina um presidente do Grêmio que no meio no meio da eleição, digamos, um pouquinho depois de assumir um cargo desses, ele começa a remoer certas coisas, né? Então é bem complicado a gente falar assim do lado pessoal dele, né? Agora, pra torcida foi bem complicado, né? Tem muita gente triste, tem gente que entende, a gente entende, né? A gente entende. Entende e tem que respeitar a decisão dele, né? Assim, a torcida do Grêmio vai ser eternamente grata pelo que ele fez. Não tem comparação o que ele fez. Ele quer curtir com a família no camarote, ele não quer se estressar. Ele tem que ser tem que respeitar isso. Patrono do Grêmio, ele comprou a arena. Só que assim, ó, ao mesmo tempo ele embarcou nessa daí, né? Ninguém foi lá e colocou uma arma na cabeça dele e disse: não, tu vai ser o próximo presidente do Grêmio. Não, ninguém. Ele foi convidado. Vamos recapitular aqui. Ele foi num programa e anunciou e antecipou as eleições do Grêmio, da presidência. Rapidinho pro pessoal, tá? Pra ficar bem tudo redondinho. O primeiro candidato da chapa dele ali era Antônio Dutra Júnior versus Calef. Aí veio toda aquela situação da arena, não pode comprar arena, é impossível, não sei o que, o cara foi lá e comprou a arena. O Marcelo, né? Que agora já... Essa queda de braço estava sendo perdida pelo Antônio Dutra Júnior com o Calef, que pegou e observou isso e, bom, vou fazer um convite então para o Marcelo ser candidato. Isso, né, Léo? Só te interrompendo, desculpa. Muita gente julgou como eleitoreira a compra da arena, né? Agora a gente vê que não foi, né? Não, com foi certeza, de coração mesmo, né? Ele é totalmente passional, ele é muito coração. Comprar a arena e depois desistir da candidatura, isso matou essa tese, né? Sim, mas tipo assim, ó,
O Marcelo aceitou, ele foi convidado, ele aceitou. Talvez ele não soubesse como é essa bolha da política do Grêmio, né? E talvez faltou uma comunicação das pessoas que convidaram ele, talvez ele tenha aceitado na emoção, mas ele bateu o bumbo com a torcida. O que é a grande Ele probabilidade. ele fez vídeo, ele chamou, o Grêmio é nosso, fez camiseta, moletom, propaganda. Cara, talvez errar é do ser humano, errar todo mundo erra. Só que assim, não dá pra crucificar o cara também, né? Porque ele já ajudava o Grêmio antes dessa situação, antes da gente saber quem era o Marcelo, já ajuda, vai seguir ajudando. Nem queria que fosse divulgado o nome dele na época. Futuro. Ele segue ajudando o Grêmio, né? Tem muita gente que reclama pelos seus próprios problemas, né? Teve um torcedor que disse que era para ele devolver a arena, então. Não, umas coisas que não fazem nem sentido, assim. A torcida tá magoada, É, a torcida tá magoada. mas vai passar, assim, tá? Vai passar. Não, e assim, ó, o Marcelo, agora respondendo, né? Cara, ele é um cara de negócios, ele é um homem, é um empresário, né? Então, eu até não sei se ele é formado em administração ou não, mas enfim, era um novo modelo que a torcida tava apostando, né? Pra sair, por exemplo, assim, ó, a Guerra. Eu já expliquei pra vocês o porquê que o Guerra é presidente do Grêmio. Agora, trazendo esse adendo aqui, tá? Vamos supor que o Grêmio hoje tenha 100 mil sócios lá no quadro social, tá? Sabe com quantos votos o Guerra entrou na última eleição? 8 mil. 14 mil pessoas votaram. E isso que o voto online, tá? Eleição online. Não precisou ir no pátio da arena lá para votar. Então, assim, ó, o Grêmio que tem 10 milhões de torcedores, ele foi representado por 8 mil pessoas que foram lá e votaram nos seus aplicativos. Para sábado, o cadastro tem que estar atualizado para votar. Tem alguns pré-requisitos ali, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, cara, o Grêmio não pode ficar na mão de 8 mil torcedores, né? E o Guerra, ele só virou presidente do Grêmio porque o Romildo, na gestão dele, teve o descenso, né? E as pessoas queriam enxergar qualquer coisa na frente dela, menos alguém do Romildo, da ala do Romildo. Então, por isso que o Guerra é o atual presidente do Grêmio. E entra na conta também essa quantidade de votos aí, né, que teve nas eleições, o momento do time, né? O Grêmio tava com um time horrível, vindo de uma segunda divisão, uma desmobilização total. Sabe que assim, ó, é muito importante a eleição, porque depois a gente fica hoje em dia vai a 3 anos o mandato, tá? A gente fica, é o nosso voto que define os próximos 3 anos. Tudo que acontece dentro das 4 linhas é pensado e executado e decidido mas fora dela. a torcida, na sua maioria, não tem esse pensamento, né? Mas a torcida tá na hora de virar o fio. Tá na hora de virar o fio, assim, ó. Não pode o Grêmio, um clube de 10 milhões de pessoas, digamos que tenha 100 mil sócios e 8 mil votaram pro Guerra ser o presidente. Então, assim, a gente estava esperando do Marcelo e apostando numa virada de mentalidade, de negócio. E ele faz bem isso, na empresa dele ele faz bem. Como seria no Grêmio, a gente vai acabar não vendo. E a torcida querendo dinheiro também, né? Agora, ele vai indicar alguém, essa é a questão. Ele vai indicar alguém pro lugar dele? Eu não sei, ele falou algum nome, Celso Rico, alguma coisa assim. Celso Rico continua. Celso Rico continua como vice. Essa página da eleição, ela parecia estar pavimentada e assunto encerrado, né? Com uma possível aclamação no conselho, o nome do Marcelo. Agora a reviravolta. Quais são os candidatos? Denis vai votar, o Calef vai votar, quem vai ser o que se diz da chapa do Marcelo é que será o Antônio Dutra Júnior, né, de presidente, e o Celso Rigo como vice. É o que se especula no momento, né? Pois é, e aí aguardemos quem serão os outros que voltarão. Um bom nome para ser presidente do Grêmio, Paulo Calef, Denis. Fica essa incógnita, porque a torcida, 99% da torcida, eu vou tirar 1%, porque sempre vai ter uma oposição, e é importantíssimo ter oposição em qualquer situação política, tá? Mas 99% da torcida estava embarcando no projeto Marcelo. Não, eu não sei, e eu cheguei a falar isso, eu não sei se só no viés financeiro, lembra que eu falei isso, né? Podia ser o Marcelo, o João, o Luiz. Sim. Não, acredito que a maioria era isso. Eu queria saber do dinheiro dele ou da capacidade de gestão financeira que ele tem. Só que assim, ó, capacidade de gestão financeira não é o suficiente pro futebol. Né? Em política. Então tem que ver os pares dele também. Enfim. A nota dele fala também nesse lance de gastar grana. Bem assim. Ele relembra na nota que ele gastou uma grana que ele se apertou. Muita gente tá dando risada achando que não. Não. Essa nota foi pensada. O cara não digitou essa nota, vai isso aqui. Não, isso é uma assessoria de comunicação. Cada slide ali do carrossel do Instagram foi muito bem pensado o que ele disse ali. Muito cuidado. E uma das frases foi essa, que ele gastou pra caramba, né? E que
Cara, ele quer ser um torcedor agora, ele não Lembra que pode eu mais se falei- envolver. Lembra E que aí, eu falei que quando. ele não era banco? Sim, não era Eu banco. usei esse E termo, o pior, que né? as pessoas estavam enxergando o cara O cara comprou. a lei da Crefisa. Não, ele, calma, cara. Não Cara- é bem assim as coisas. cara- O que o cara já fez já é uma grandeza absurda. O cara compra, faz tudo isso aí, dá 10 milhões de euros e tal, é a galera pedindo dinheiro, cara. Eu me lembro, tá? Me lembro daquelas semanas ali, galera reclamando. A galera, torcida, parte da torcida, reclamando, pedindo mais e mais. Cara, Falamos disso. isso aí ele também falou. Isso aí ele também falou. Incomodou o cara. Imagina, meu, eu dou uma puta grana e tu fica enchendo a porra do meu saco. Não, tem que ter mais, tem que ter um time. Cara, o cara não é o príncipe encantado do rolê, como diz o paulista. Até Né? naquela própria situação da contratação do Roger Guedes, ali ele teve uma noção de que o dinheiro ele vai até ali, É, né? não adianta ter o dinheiro. Leilão com o árabe, tu tá Não adianta dinheiro, cara. Não adianta. Não, pra te ver, né? A arena é um objeto, é fácil de tu, né, negociar e comprar aquilo ali. O jogador já. Mais ou menos, né? Não. O rolo tava O pior que o do Roger Passou Guedes. os 4 presidentes ali, 3 presidentes não conseguiram. E Né? tem mais, né? Ele, antes de desistir, ele estava falando em Roger Guedes. Eu não sei se é a imprensa que estava dizendo, não, eles estão falando ainda em Roger. Ou seja, a torcida, a esperança total. Não, agora ele vai trazer, o ano que vem vai ser. Então, existia um cenário maravilhoso. E agora parece que todo mundo ficou sem pai nem mãe, e não é assim, né, cara? Não é assim. Não é Bola pra assim. frente, cara. Esse é o ponto que eu acredito que a torcida tá órfã. Não, e assim. Que ia vir um cara que ia vir com dinheiro, que ia fazer time, que já comprou O arena, bom de é repente que o a gente se vê num. O bom é que o Grêmio, a instituição o Grêmio Futebol Porto Alegrense, ela tá acima de mim, de ti, do Marcelo, de qualquer pessoa, entendeu? E sempre estará. Então, assim, ó, agora a gente tem que ser assertivo. O Marcelo não quer mais, beleza. Vamos lá, vamos nos ver na arena, né? Tu vai no camarote, eu vou no meu lugar lá, vamos nos encontrar na esplanada da arena. É isso, que é isso. Vamos respeitar a decisão dele. Primeira coisa, né? Óbvio que não foi legal a forma que foi, aceitou, depois recuou e tal, tudo bem, mas faz parte, todo mundo erra. Bola pra frente, né? Vamos seguir. Agora, quem será? Quem vem, né? Ideias novas é mais do mesmo? Ficou uma incógnita, né? Essas eleições. Esse é o ponto. Essa questão da eleição do sábado, do conselho, essas trocas de farpas aí das chapas querendo usar o nome do Marcelo para se promover, para tentar pegar. Eu não entendi direito como ficou isso, tá? Mas esse ambiente político do Grêmio, ele tá em ebulição já há um bom tempo, né? Agora tá cada vez aumentando mais. Essa água já ferveu, entendeu? Então, assim, gente, para encerrar aqui da minha parte, eu acho que é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Porque agora os candidatos vão ter que voltar, volta o cão arrependido, né? E vamos lá, a torcida vai ter que escolher alguém, né? Vamos ver qual é o caminho que a torcida vai dar. Lembrando, não pode ser 8 mil pessoas, pessoal. Votem, todo mundo que esteja apto a votar, sócio, nos últimos 2 anos, com a associação ininterrupta, votem no sábado. É eletrônico, é no aplicativo, é no celular. Não precisa ir até o Maitá lá, tá? Vai domingo de manhã, às 11 horas, apoiar o Grêmio contra o Vitória. Mas vota, porque na última eleição, o presidente Alberto Guerra foi eleito com 8 mil votos. E o Grêmio tem 10 milhões de torcedores espalhados no mundo inteiro. O que vai ficar agora essa incógnita aí de quem serão os candidatos, né? Vai voltar o Caleb, vai voltar o Denis. Isso com um grande uma nova grande novela ponta de interrogação espaço de tempo, tá? Que a gente vai ter que debater bastante isso pelo jeito nos próximos dias aí, né? Com certeza. Deveremos ter muitas novidades. Grêmio, entendeu? É o futuro do Grêmio. Deveremos ter muitas novidades aí. Infelizmente o futebol, né, vai ter um concorrente forte aí até o final do ano. Mas vamos apoiar o time, né? Contra o Botafogo e contra o Vitória. Quarta estaremos na Arena, 7h30, né? Isso é o que a gente pode fazer por enquanto. Também. Exato, isso que a gente pode fazer por enquanto. Vamos lá votar, quem tem condições de votar. Se ganhar esses 2 jogos, o Grenal fez total sentido. Sim. No jargão que se usa popular de arrumou a casa. Aí, se ganhar do Botafogo e ganhar do Vitória, dá pra se dizer que o Grenal arrumou a casa. Caso contrário, meu velho, perdeu pro Botafogo em casa, me desculpa, não adiantou de nada. Eu já vou ser um pouquinho mais humilde. Eu aceito o empate contra o Botafogo, o Grêmio é desfalcado, né? Não, eu quero vitória. É vitória. E uma vitória contra o Vitória. Vitória 1-0 quarta-feira e 2-0 domingo, né? E vamos somar 9 pontos. E, cara, vamos atingir logo esses 45. 6-0 é goleada quarta-feira. 6-0 é goleada quarta-feira. Aqui, Evandro, a tabela, faz favor. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Ó, torcida sempre presente, né? Gremistas aqui no Bar do Chico. Bom, hoje 28 pontos, é isso? 28 pontos. Na primeira colocação ali no 6º lugar, Bahia com 37.
Então dá 2 mais 9 pontos. Nós estamos a 9 pontos da pré-Libertadores. Claro que, lembrando, depois pode abrir G7, G8, tem que ver quem vai ser o campeão da Sul-Americana, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Né? O Grêmio tem jogos a menos que alguns ali, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Tudo bem, mas tu entendeu que tu Sim. dá um salto na tabela? Não, sim. Não, jogos a menos, é possibilidade... Sim, mas São Paulo... fazendo 6 pontos agora e 3 com o Grenal, seriam 9 pontos. Sim, o Grêmio tem 3 pontos aí grátis, vamos dizer assim, né? De bônus. São Paulo, Bragantino, Corinthians... Confirmar, né? O Cruzeiro até... Bom, enfim. Bom, próximo jogo, Arena, né? Botafogo, 17h30. A gente vai estar lá. 19h30, desculpe. A gente vai estar lá, né? Para falar com o torcedor também. E minha opinião é a mesma do Léo. Tá? Precisa ganhar de qualquer jeito. Assim como o Grenal precisava ganhar, como a gente falou antes do Grenal, precisa ganhar. Foi um empate, na pior das hipóteses, né, Vini? Na pior das hipóteses. Eu considero um empate por causa dos desfalques. Sim. Vamos ver se a gente consegue arrumar a casa aí com os desfalques. Volta a Kahneman, né? Vamos ver se o Grêmio consegue se ajeitar. E partimos em direção a um futuro que, de repente, nem estávamos imaginando. Né? Mas o fato é que a gente precisa da vitória, como o Leonardo disse, para que o Grenal funcione. Esse negócio de Grenal arrumar casa, ele só arruma mesmo se tem resultado. Né? A política no futebol é uma política de resultados, assim como a política de empresa. Então, a gente precisa de chegar nesses 9 pontos, né, somados com o do Inter. Inter que agora tá sem técnico, né? Infelizmente. Imagina, nós estamos com 28 pontos, tá? Sim. Se ganhar quarta-feira, vamos supor, nós vamos a 31. Se ganhar domingo, 34 pontos. Faltam 11 para zona de corte. Aí tu começa a projetar Sim. G6, G7, G8. Até a gestão do departamento de futebol fica mais fácil, né? Departamento médico, tudo fica mais fácil. Vamos combinar aqui entre nós, o Grêmio não pode nunca estar brigando e estar nessa altura do campeonato na segunda página da tabela. Não condiz com a grandeza. Você tem que entrar na cabeça dos jogadores. Na página da tabela sempre. Fazer um elogio aqui, né? Fazer um elogio merecido dessa janela, né? Essa janela do Grêmio do meio do ano ali. O Grêmio trouxe jogadores de um nível muito bom mesmo. Vai elevar bastante. Muito bom, acertamos, né? Nem falamos aqui dos jogadores, né? Isso. Mas a gente pode comentar isso no próximo podcast. Mas o nível de equipe do Grêmio subiu muito. Então, essa perspectiva que tu tá tendo, que a gente tá tendo aqui também, é muito válida. Exatamente. Então, assim, ó, tipo, a janela a gente já havia comentado que tinha sido uma boa janela do Grêmio, né? E realmente estava precisando, o time estava muito carente. Olha só como é a tabela, olha como é fácil as coisas não darem certo no futebol, né? Mas os ventos sopraram pro lado da beira do rio ali ontem, né? E agora vamos ver se a gente segue um caminho de vitórias, pontuando. Primeira situação, 45 pontos, para daí sim pensar em outra situação, almejar outra coisa dentro do campeonato. Então tá, pessoal, acho que era isso. Saudade de novo, né? A vitória do Grêmio foi espetacular ontem. Espetacular, baita vitória do Grêmio. Vitória histórica do Grêmio, né? 3 pênaltis fora de casa, com arbitragem confusa, né? Vou usar um termo mais moderado aqui, né? Passar a palavra aí pro Evandro, agradecer o Bar do Chico. O último Grenal que eu fui, desculpa te interromper, que foi esse placar, aqui, vou puxar pela memória, mas eu tava lá dentro. 3-2, gols do Júnior Viçosa, fez 2 gols, e eu acho que foi o Leandro CNH. Mano Menezes. 3-2 no Beira-Rio. Leandro CNH fez o primeiro gol. Viçosa, exatamente. Foi o último 3-2 que eu me lembro no Beira-Rio. Foi de virada, se eu não me engano, também. Posso estar enganado, mas foi de virada. Não recordo isso, mas foi 3-2. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado ao Bar do Chico aqui. Obrigado aos 660 seguidores aí no Instagram. Nos siga também no YouTube, @gremistagem, só colocar @gremistagem no YouTube, youtube.com/gremistagem, e no Instagram, só colocar gremistagem que você nos encontra. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado, Léo. Até o próximo encontro. Quarta-feira tem jogo, né? Quarta-feira tem jogo. Estaremos aí colocando vídeos aí, né, individuais aqui no nosso perfil. Acompanhe a qualquer momento mais um conteúdo para você. Obrigado, Dali Grêmio, bora!